qualquer maneira, não podíamos saltar esta parte, como uma parte do sorteio. Tem depois no café, ou no bar, quem quiser café é suportado pelo clube, certo? Se não é, não posso ser. Por isso, vamos tentar disciplinar, ganhar 5 minutos aqui agora. De qualquer maneira, já estava prometido ali o Luís e o Pedro e o nosso moderador. Se alguém quiser fazer questões e de alguma forma o Luís certamente terá também a capacidade de fazer uma síntese daquilo que foi dito. Por isso vamos tentar, são 47, 57, estamos a sair daqui. De maneira que passa a bola agora ali. Bem, a intervenção do Vilar e do Pedro Catita foram duas intervenções que diferentes aspectos do futsal, a nível de Vilar, não abordando muito o modelo de jogo e dizendo mais que os modelos de jogo normalmente depois em campo acabam por desaparecer, porque normalmente os jogadores são eles o elo forte do jogo e por isso mesmo são eles que na altura conseguem fazer aquilo que fazer os golos, fazer as fintas, fazer inclusivamente as próprias táticas que normalmente são transportadas dos seus treinadores. A nível do Pedro Catita, entrou aqui um bocado na parte da informação, criou aqui algumas situações diferentes do Vilar. No fundo, acabaram também, os dois acabaram por focar praticamente a mesma situação. Por isso, quer dizer, acho que todos vocês compreenderam aquilo que foi dito. E a partir deste momento o debate está aberto. Quem quiser fazer alguma pergunta, seja ao Vilar, seja ao Pedro, se faz favor. Ninguém tem perguntas? Eu tenho. Não, eu queria só fazer só uma pequena pergunta. Eu queria saber só a opinião do Vilar. O Pedro Catita disse que o 2 para 1 era mais complexo que 1 contra 1, nas idades mais baixas. Queria saber a tua opinião. A gente teve aqui a discutir e não chegava assim a um acordo. Assim, eu tenho estado a desenvolver uns trabalhos, justamente com os meus alunos de mestrado, sobre a complexidade e a dificuldade. Porque eu noto que há muito esta confusão entre o que é dificuldade e o que é complexidade. Estava há bocado a falar com alguns trabalhos, que também partilhamos muitas mesmas ideias. A complexidade é diferente de dificuldade e nós estamos sempre a mudar isto. Dificuldade tem a ver com a porcentagem de sucesso. Okay? Do praticante. Se em 10 eu faço 9, a dificuldade é 10%. Okay? A complexidade tem a ver com a quantidade de informação. Okay? E com a variação desta informação. O 2 contra 1 tem mais informação que o 1 contra 1. E eu acho que o 2 contra 1 é mais fácil. Porém, isto pode variar, não tenho dados que começam isto. Mas complexidade, eu vou sempre à informação. Okay? Teoria da informação, falo muito em complexidade desde Shannon em 1900 e troca o papo. Portanto, complexidade, quantidade de informação, dificuldade, percentagem de sucesso. Para mim, um departamento de formação de futsal, um escalão, um júnior, um microciclo, uma sessão de trabalho, devem ser todas articuladas em dificuldade crescente e complexidade crescente. Desde o minuto 0 ao minuto 90 da sessão, desde a segunda à sexta-feira, desde o primeiro dia da época ao último dia da época, nos infantis ou nas escolinhas, como tu trabalhas, ou tens trabalhado mais tempo, se calhar complexidade baixa e dificuldade mais baixa, e à medida que evoluímos na carreira até aos séniores, aproximar à fórmula máxima da complexidade, que é o guarda-redes mais 4 contra 4 mais guarda-redes, e aproximar à fórmula máxima da dificuldade. Por vezes, concebo a hipótese também de baixar um pouco isto antes da competição para dar confiança aos jogadores, mas aí os treinadores que estão aí falam melhor que eu sobre isso. A princípio, já as questões de aprendizagem e estabilização. Aprendizagem, João. Aprendizagem. A progressão da aprendizagem é aplicável desse Exatamente, mas a questão da aprendizagem é que tradicionalmente a aprendizagem tem sido feita por um desacoplamento
da informação à ação. Ok? E o ponto forte da minha, ou pelo menos eu espero que tenha sido o ponto forte que passou para aí, é o acoplamento da informação à ação. Porquê? Porque cada vez temos maiores objetivos e menos tempo para os conseguir. Só há uma solução. O Mr. Brás está aqui e pode responder a treino específico. Posso dizer alguma coisa? Não. Posso dar mais a questão da complexidade e de ser mais complexo ou mais difícil, quando estamos a falar de miúdos que têm muito pouco domínio da bola, a informação que eles, muitas das vezes, vamos levantar aqui mais fácil. Muitas das vezes, quando eles estão com a bola no início, qual é que é a preocupação deles? Eles ainda não controlam a relação, a informação deles próprios em relação à bola, por isso torna-se muito difícil controlar a relação com o outro. A informação eles nem sequer estão a jogar ainda com o outro, então eles centram-se na bola. Quanto mais ainda meter mais informação para jogar, a partir de determinado nível, quando eu meto mais informação, tenho ainda mais uma pessoa para jogar, ainda estou a complexificar um bocadinho mais. Agora, se formos falar num jogador de elite ou num jogador júnior, por exemplo, ele já consegue jogar com o outro e já consegue procurar a informação. Então torna-se mais fácil, porquê? Porque tem mais possibilidades de ação. Porque um contra um tem menos possibilidades de ação. E qual é o limite a partir do qual não podemos reduzir mais o jogo? Não, o limite é tornar o jogo aquilo que não é um jogo. Mas um jogador com a bola é representativo do jogo? Não é representativo do jogo. Aqui a questão está, na minha opinião, o ser representativo do jogo, mas dentro dos limites das capacidades do jogador. É aquilo que o Pedro há bocado estava a referir. E vai um pouco complementar aquilo que eu acho que o Vilar apresentou. Todos os jogadores podem utilizar aquele tipo de informações. Mas a informação para mim, ou para o Brás, ou para o Vilar, ou para o Catita, são diferentes porque nós temos capacidades distintas. Se vocês meterem no Ricardinho a uma distância interpessoal ou meterem a mim, eu passo mais facilmente. Não sei se ajudei ou se... Não, é isso mesmo que eu ia chamar e pôr também aqui na discussão. Eu acho que, para além da informação que nós selecionamos, passa muito pelo recurso do jogador. E isso é que vai dar depois os dois, a informação que eu estou a percepcionar e o recurso que eu disponho, é que vai depois dar origem a uma Isso foi decisão. o que eu lhes disse, que a informação e a ação sempre conjugadas Sim, uma com a outra. atenção, mas o recurso de cada jogador. Sim, sim. Não é igual ao recurso. Não, esse é mais importante. É o recurso do mesmo jogador. O jogador tem uma jogada Sim. exatamente a mesma. Às vezes vê o jogador sozinho ao segundo poste e outras vezes não o vê. O mesmo jogador tem bola. Tu tens toda a razão. A questão é assim, nós falamos, eu hoje vim aqui falar de afinação perceptiva, isto é a capacidade de usar a informação. Há outro conceito que eu hoje não falei aqui, que eu achei que era muito complicado para trazer já aqui para 40 minutos, que se chama calibração. Okay? O que é calibração? A calibração é a capacidade de cada jogador usar a mesma informação. Vou dar um exemplo muito simples. O Ronald Koeman, a 30 metros, sem ninguém à frente, ele rematava. O Nuno Gomes, a 30 metros, sem ninguém à frente, passa. Porquê? Porque a capacidade de cada um bater na bola é totalmente distinta. A mesma informação proporciona ações diferentes consoante as capacidades de cada um. Tens toda a razão. Não apresentei porquê. Porque no jogo de futsal é impossível medir capacidades de ação de cada jogador em cada momento. Porque a capacidade de ação deles varia no tempo. Por isso é que os treinadores às vezes os substituem, porque eles estão cansados. Só não apresentei dados por isto. Não temos tecnologia para medir a fadiga ou a força que cada um tem em tempo real. Só uma última questão. Estrela. Tenho uma pergunta para o Pedro Catita, já que foi um ponto que eu achei importante. Centraste vários aspectos da tua apresentação sobre o treinador, sobre o que era o treinador perfeito e a maneira como conseguia trabalhar o jogo para os atletas tomarem decisões inteligentes, mas penso que aqui não foi focado num aspecto que eu acho que é crucial, que é conseguir atingir nos jogadores da sua equipa o equilíbrio a nível
a nível mental de um jogador de poder tomar a decisão correta sem sentir-se a pressão do jogo ou outros fatores retirarem alguma lucidez. Isto porque nós também vemos os resumos depois aos nossos jogos, conseguimos detectar os erros, mas o mais difícil é conseguir perceber no momento e ter a lucidez para tomar a melhor decisão. De modo que acontece uma situação que é o jogador erra e o treinador ou começa a berrar, ou começa a castigar o jogador e depois o jogador entra em algum tipo de dificuldade de agir perante as dificuldades. Indo ao fundo da questão, que eu acho mais importante é que estratégias é que tu achas que um treinador deveria ter antes do período competitivo para colocar os seus jogadores num estado mental próprio para o desafio que vão enfrentar. Muito obrigado por estar. Não é uma resposta fácil a isso, porque depende de muitíssimas coisas, de muitíssimos fatores. Treinador, jogador, o jogo em causa, etc, etc, etc. Aquilo que eu acho, por exemplo, amanhã, seguramente que dirás, por exemplo, vai apresentar alguns exercícios que dá em cima para a decisão. Aquilo que eu acho é que deve-se, o mais possível, potenciar as zonas de desconforto em termos de tomar decisão entre aspas, todos os treinos, a tal gerar as dúvidas. Eu acredito, seja em que idade for, e isso é visível a qualquer idade, porque as idades condicionam as comunicações, portanto, os conteúdos a apresentar, mas todas devem ser complexas e gerar dúvidas. Eu acredito plenamente na aprendizagem em cenário de dificuldade, em cenário de maior complexidade. E, portanto, o que eu acho que é o desafio do treinador é essa tal gerar dúvida. E isso varia muito dos cenários completamente. É uma resposta lata, mas que é dificuldade. A dificuldade que o meu desafio como treinador é chegar em cada treino, ao fim de cada treino, perceber que aquele exercício, aquela situação exposta, gerou o desconforto suficiente para o jogador ter que confrontar, seja tenha 6 anos, tenha 25, tenha 30, tenha muita experiência, tenha pouca, para em situação de desconforto, que é aquilo que vai acontecer em jogo, na maior parte das vezes, tomar a decisão. Esse é o desafio e muitas vezes a gente opta por situações de facilitação do treino, até por a nossa incapacidade ou por nossa preparação para aquele treino, ou o que for, sem que isso provoque desenvolvimentos. Eu dou um exemplo que é um exemplo comum. O contornar os metros, por exemplo. Dois exemplos. Contornar os metros, aquele exercício simples de contornar os metros e dar para trás da fila ou o que for, para mim tem um efeito muito reduzido, muitíssimo reduzido. Tem um efeito prático, mas que ao fim de X tempo, a capacidade de aprendizagem do jogador, do miúdo ou o que for, para essa situação é quase nula. E, por exemplo, basta, haver duas filas a fazer contorno de metros, não interessa. Se, por exemplo, em vez de ir para a fila de trás, for para a outra fila, já é o suficiente para ser complexo, fazer isto os miúdos. Outro exemplo engraçado. Vocês já tiveram este exemplo. Treinar miúdos, uma baliza, neste caso não pode ser futsal, já vou perceber porquê. Imagina com 2 bonecos. Põe 2 bonecos para treinar futsal, ou treinar finalização. Um dos problemas da finalização do prazer, além das questões de facilitação demasiada, os jogadores normalmente têm tendência para rematar para o guarda-redes, focalizar na atenção do guarda-redes, e a gente diz sempre a rematar para os postos, certo? A desviar do guarda-redes. Às vezes já experimentar com miúdos fazer treino de finalização desde a natureza e colocar a baliza tipo a 20 metros. Com 20 metros de altura. E eles continuam a rematar para o guarda-redes. Muitas vezes. Até perceberem que a baliza agora tem 20 metros, podes colocar a bola fora do guarda-redes. O gajo continua a massacrar, a jogar a bola para o guarda-redes. Até perceber que, poxa, já podias ter desviado, a bola tem 100 metros de largura, porque é que não puseste no cantinho? Para mim o segredo é esse. E esse é que deve ser o objetivo do treino, trabalhar com desconforto, para eles andarem à procura de tal descoberta guiada por eles próprios e tomarem as decisões em função dos contextos diferentes. Não sei se responder à tua pergunta, mas... Eu gostava só de completar isto, não temos muito tempo, mas eu vou...
Vou responder em menos 20 segundos, Estrela. Tu falaste na questão da pressão do jogo não criar o estado mental ótimo. Eu aqui vou direito ao que a Silvana disse, que é a capacidade de usar a informação depende das nossas capacidades físicas, mas também das nossas capacidades funcionais ou emocionais. Okay? O treinador o que tem que fazer é colocar o jogador em estados ótimos de usar a informação. Há jogadores que é com pressão, há outros que é sem pressão. No fundo, o que o treinador tem que fazer é conhecer cada jogador e pô-lo num estado mental e físico ótimo para lidar com a informação. Se é com pressão, se é com gritos, se é sem gritos, se é perguntar o que é que ele acha, se é a mandar, eu já vi de tudo e digo, funciona tudo depende do jogador. E tu sabes. Bem, nós vamos ter que ficar por aqui pelo menos esta parte. Depois vai haver um momento, 10 minutos ali para o lunch, vai começar mais tarde. Eu iria convidar só a vir aqui. Nós temos aqui 2 quadros de um livro que eu teria para oferecer. Para despachar isto, vou pedir então cada pessoa que está na mesa tira um número. Mas também vou deixar aqui dar alguma liberdade só para dizer 30 segundos. Não são como os 20 do lado. Está filmado. Está filmado. E seria interessante. Não sei, isto é uma notificação que eu deixo, mas também faz parte do meu trabalho, não quero ter nada a estar aqui. Que é, eu gostaria que vocês ouvissem o vosso discurso. O vosso discurso é muito focado nos elos, nos jogadores. A principal dificuldade da tomada de decisão é a gap, a diferença existencial entre aquilo que nós pensamos e aquilo que nós fazemos. E vocês colocam muito foco no jogador, não consegue fazer isto, numa decisão mal, etc. Acreditem, mais tarde ou mais cedo vão chegar a essa conclusão. E quem está no topo é assim que começa a pensar. É na meia culpa, em primeiro lugar, que o problema da tomada de decisão está no treinador. Porque nem tudo aquilo que nós achamos que dizemos chega lá. E isto, em termos individuais, é muito mais fácil. Vi lá percebeu a piada, alguns que não perceberam. Quando estamos a falar em termos coletivos, é isso que acontece. É que alguns percebem aquilo que eu digo e há outros que não percebem. Vocês podem pensar, pá, eu disse, os outros não ouviram, o problema é deles. O problema é que havia uma frase muito interessante de alguém com quem eu tive a honra de trabalhar, que era o professor Jorge Araújo do Basco, e ele dizia uma frase tão simples como: quem joga são os jogadores, e por muita tentação que vocês tenham de ir lá para dentro, não vão. Alguém, o Chinelo há bocado estava a falar, aquilo que o Chinelo estava a falar resume-se uma coisa, que é autonomia. E a autonomia demora muitos anos a arranjar, que é a não dependência do atleta relativamente aos fatores externos. Mas amanhã teremos essa possibilidade. Eu vou pedir então só ao Pedro que tire um número. Os primeiros 2 serão quadros, para não haver aqui algum problema. Não sei se tem. 2, 02. Quem é o 02? 02. Tem? Ok. Era um quadro. Às 11h20
liderança de tomar a decisão, pessoal. Podíamos estar aqui 24, 48, sempre 2 horas a falar sobre liderança. No final, os objetivos que são alcançados são todos diferenciam claramente os líderes que conseguem alcançar objetivos e projetos. O Orlando teria a sua exposição de 45 minutos, o Tarado depois vai fazer a gestão do tempo, vai tomar essa decisão no mesmo tempo e a informação que trouxe. Depois haverá também um tempo para nós colocarmos algumas questões. Deixamos à consideração e livre vontade ao longo do nosso liderança de equipas, o que é isto do perfil de líder, o que é isto de liderar em prol de um objetivo coletivo, como é que se conquista o compromisso. De qualquer maneira, temos sempre a noção, quando estamos a falar de liderança, saímos sempre a saber menos do que aquilo que sabíamos quando entramos, porque há imensas portas que vão ser abertas para algumas das pessoas, e por isso não vou falar então ao Orlando. Depois teremos então isso e eu irei basear esse tempo então. Boa noite a todas e a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite que me foi formulado e espero estar à altura. Nós treinadores temos a tendência a ser normalmente os treinadores priorizar a liderança não é assim tão natural, tão normal. E falar de liderança. Normalmente também não nos servimos os profissionais competentes, como seja gente da área de psicologia e do desporto também. Nós temos a mania, e quando digo nós, não sei se é bem melhor, neste caso nós, mas temos a tendência a pensar que os psicólogos nesta área também são para tratar os maluquinhos e não é para tratar os jogadores, mas não, e temos essa falha grave. Por exemplo, no clube onde estamos, temos 4 psicólogas, por acaso psicólogas, a trabalhar connosco, em todos os escolas de formação. Em relação ao meio, ainda por cima, de vir falar de liderança, não é hábito, todos nós treinadores, nós facultantes, praticamos mais do que priorizamos a liderança, todos os dias, temos de ter essa noção, às vezes com boas sensações, outras vezes com más sensações. Ainda por cima, um líder pré-desempregado, por isso, não sei se o meu conceito de liderança, ou aquilo que vocês quiserem chamar, se será apropriado, se vocês vão gostar ou não. Mas, pelo menos, vão seguir aqui chavões, todos nós conhecemos, mas, pelo menos, deixamos aqui, vamos conversar um bocado, vamos tentar ser aqui mais enriquecidos, essencialmente, todos nós, eu inclusive. É isso que eu gostava que acontecesse. Depois, queria também aqui, à lá de Introito, dizer-vos que, já passámos, mas queria dizer-vos também que tive aqui um exemplo de um computador, fiz uma apresentação, nós deixamos sempre ao dia de 1 hora, deixamos ontem à noite, e depois tive que estar a fazer há pouco, ao fim da tarde, depois do treino. Já em modo de segurança, espero que o modo de segurança se mantenha até ao fim, não fique aqui sem segurança nenhuma. Entretanto, isto no modo normal já não funciona. Mas em modo de segurança, se alguém que consiga depois funcionar, pode ser que isto falte. Acredito que sim. Agora, como também gosto de ir para estas coisas e não gosto de estar aqui só a dar informação, gosto que toda a gente fale, no fundo isto não se torna um monólogo, um pouco mais ou menos. Aliás, não é a minha área, será ali a área mais. Como eu disse, na prática é a área de todos nós. Na teoria é de alguns. E depois é com eles que nós aprendemos também. E é no dia a dia, é com os anos, é com o mar de anos de prática que nós conseguimos ser melhores ou piores líderes também. Se não aproveitamos, essencialmente, se não aprendemos a fazer aquilo que não devemos. Muitas vezes nos erros estão a não aproveitar ou não deixar que os erros se acumulam. Eu às vezes tinha a tendência de falar, posso dizer-vos também. Usei uma situação interessante, acho eu, não sei se esse é bem. Quando nós acumulamos erros, aproveitarmos, nós equipas, quando nós acumulamos erros, projetamos todos o mesmo saco, e o resto da parte não ouvi falar nisso, já ouvi falar antes, e não conseguimos erradicá-los, o saco vai enchendo, até que um dia estamos a variar as pernas, já não temos força para aquilo que seja. O importante, nós vamos sempre cometer erros ao longo da vida. Os nossos jogadores, eu costumo dizer também sempre, já acabo de usar, mas costumo dizer sempre, quando os alunos não aprendem, o principal responsável é o professor. O responsável é o professor. Neste caso, quando os jogadores não aprendem, é
e há bocado falaram mais ou menos disto também, o principal responsável é o treinador. E isso não tem dúvidas. Agora, em relação ao SAC, voltando ao SAC, o importante é que nós vamos sempre ter erros ao longo da vida. Na nossa vida, nas empresas, nos clubes, nas equipas, o importante é que nós conseguimos erradicá-los. Perceber onde é que estão os erros e tirá-los do saco, nem é reciclá-los, é deitá-los fora para o lixo. E depois, novos erros vão acontecer novos erros. E vão para o mesmo saco outra vez. Se nós não erradicarmos aqueles, qualquer dia não podemos. Não aguentamos com aquele saco às costas. Portanto, é isso que nós temos que fazer, essencialmente. Aprender com os erros, sermos cada vez melhores. Depois, meninos, ainda tive algum tempo para umas apresentações, algumas coisas que têm a ver com o tema. Acho que tem a ver com o tema. Portanto, o tema é este, não é? Ainda consegui fazer estas coisas à pressa, mas fiz. Estilos e normas, foi isso que me foi proposto, não foi? Estilos e normas em prol do coletivo. Portanto, vamos iniciar com um tipo de liderança que tem a ver com comportamentos manipulador e agressivo, no fundo, e depois vamos passar para conhecimento profundo. Não, há pouco tempo, agora na última apresentação que eu fiz nas jornadas técnicas, apresentei esta história também, e interessante, quase anedota mesmo, acho eu que é anedota, não sei se é verdade, mas acho que é anedota. E a segunda história, ou que vocês quiserem chamar, tem a ver com, se nós quisermos liderar, temos que ter conhecimento profundo da nossa profissão, para os andadores, daquilo que fazemos. Fazemos por paixão. Seja profissão ou seja, mas fazemos por paixão. E tem a ver com uma tomada de decisão também. Portanto, está lá tudo mostrado. Mas eu passo à frente, vocês vão ver depois. Está na hora de acabar já. É para acabar. Está variado, está todo variado. Se vocês quiserem ler, é mais fácil, não tem ler aqui. Tem a ver com liderança. Aquela que eu disse, manipulador agressivo, comportamento manipulador e agressivo. Isto é o terceiro lugar. Vamos ao segundo. Estilo de liderança. Falaram para falar estilo. Este estilo de liderança, como vocês sabem, e vamos falar daqui um pouco em relação a isto. As senhoras não perdoem, mas não é nada agressivo para convosco. Mas é assim, mostram manipuladores, agressivos. O que é que nos acontece normalmente? Posso já ir adiantando também. Eu lembro-me que há uns anos atrás, o Pilar foi o meu jogador. Quem é que foi mais o meu jogador? Já não lembro. O João também, e o Brás também, e o Estrela também. Foram meus jogadores, sabem que eu era extremamente autoritário naquilo que fazia. E fui, não sei se estava democratizando ao longo da minha vida. E fui percebendo que os jogadores têm, isso vamos falar daqui a pouco também, mas já têm que ter um contributo decisivo, fundamental, decisivo, na construção daquilo que é a nossa ideia de jogo. Independentemente de nós termos uma ideia clara no início do processo. A partir daí, se eles não forem, se não tiverem parte ativa, mas lá passamos à frente. E agora falei aqui, era conhecimento profundo da nossa profissão, se quiser. Foi este que eu apresentei há pouco tempo, quem lá esteve viu já. Se quem não viu, vê hoje. O que é que é as jornadas técnicas? Estão a ver, vocês viram. 5 ou 6 já fizeram, já têm isto. Vão ler, se for muito rápido, não. Isto não tem a ver não é nada do machismo. Já são duas escritas. Isto é o conhecimento, a profissão, tomada de decisão também, está bem incluído. Alguém sabe o que é o Salmo 129? Sem ser aqueles 5 ou 6.
decisões, também se calhar, e há pouco foi dito aqui com toda a razão. Se nós estamos a sempre a falar dos nossos jogadores, tomar decisões, foi o que eu disse há pouco também. Se eles não forem melhores jogadores, a culpa é nossa. Se não forem melhores alunos, a culpa são dos professores. Normalmente. Muitas vezes, quando falamos de formação, os pais têm uma influência determinante em tudo isto. Como nós sabemos também. Agora, nós estamos a falar de, essencialmente, cenas também. Passando à frente. Todos nós, quando iniciamos um projeto, queremos iniciar um processo de vitória. Nós vamos com um qualquer, uma equipa qualquer, queremos ir perder. Alguém quer ir perder? Alguém que já iniciou um projeto para perder? Digam lá. Já alguém iniciou um projeto para perder? Ou é para ganhar sempre? Tentamos, pelo menos que seja. Agora, nós temos que aquilo que eu disse há pouco. Eu acho que isto não está. Espero que se fosse passar à frente, digam. Mas acho que não. A tal ideia clara de jogo, nós temos que ter. A tal ideia clara de organização, nós temos que ter. E quando um clube nos contrata para os profissionais, os outros, não é a mesma coisa. Ou pelo menos nos solicita a colaboração durante 1, 2 anos, 1 mês, 2 meses, seja aquilo que for, contrata a nossa ideia de jogo, a nossa organização também, ou devia contratar. Depois é evidente que temos aí variáveis que são incontroláveis e nós não conseguimos controlar, no fundo. Dentro dessa ideia clara de jogo, é o projeto que nós apresentamos, é no primeiro dia, se quisermos, na primeira reunião que temos com os jogadores, seja aquilo que for, como vocês quiserem fazer, primeiro treino, essencialmente é preferível que seja antes do primeiro treino, seja na primeira reunião com os jogadores, e esse projeto de ideia de jogo, ideia clara de jogo, toda a gente tem que perceber o que é que vamos fazer. Temos que ouvir os atletas, é aquilo que eu disse antes, essencialmente, o contributo deles é fundamental, é decisivo, se eles não acreditarem naquilo que estão a fazer, não o fazem, ou fazem mal. Temos que, independentemente do jogador inteligente ser inteligente, mais inteligente ou não, alguns têm mais neurónios que outros, como é evidente, agora, há uns que não conseguem, e eu ainda tenho essa mania de conseguir potenciar cada jogador que me passa pelas mãos. Nós sabemos que há jogadores que, mesmo a nível profissional, são desleixados. Não é uma questão de hábito. Já tem muitos anos, muitos hábitos, maus hábitos ao longo da vida. Há outros que percebem que a única oportunidade que têm para ter uma vida decente, porque normalmente vem dos pobres. Há outros que já nasceram com tudo feito em bastidor, não se preocupam muito com isto. Têm algum jeito para jogar, mas esses também nós não temos que ser coniventes com isso, profissionais, amadores, seja aquilo que for, escuta para quem e vem outro que quer. Não basta poder, temos que querer. E há muitos que não querem mesmo. Não querem, os chefes chegam. E não tem nada a ver com dinheiros. Nós podemos ter dinheiro, qualquer um de nós pode ter dinheiro, mas ensinar os nossos filhos a saber como é que a vida custa. Como há outros, coitados que não podem mesmo e incitem bem, têm esse tipo de ensinamento. Mas aí é fácil. Vocês veem os melhores jogadores a nível mundial, normalmente vêm das favelas. Se falarmos do futsal, onde é que é o Ricardinho? Onde é que é o Cardinal? A maior parte dos jogadores, da grande qualidade, vêm ou nasceram e foram crescendo na infância com carências. Muitas carências, alguns deles. E depois com os outros, os Messi e os Ronaldos, vocês sabem onde é que eles vieram, como é que são as origens deles. Portanto, neste caso, já lá vamos também, falamos ali embaixo dos compromissos, mas este contributo, esta participação dos atletas nas decisões tem que ser fundamental. Eles fazem com que consigamos potenciar a nossa ideia de jogo. Independentemente dela ser clara. É clara, mas é um projeto inicial só. Quando chegamos ao final da época, essencialmente, seja dessa época ou do trajeto que possamos vir a ter juntos, quando chegarmos ao final do nosso trajeto, nós percebemos que eles ficaram melhores jogadores, nós ficámos melhores treinadores e a equipa funcionou com o contributo decisivo deles, da parte deles. Não podemos ser nós, é para a esquerda, é para a esquerda. Não é para a esquerda, se eles disseram isto. Se estou para a esquerda, mas pode ser para a direita e pode ser também. Se calhar vamos já treinar, vamos então. E siga. E se calhar até podemos. E se podemos, melhoramos a nossa ideia de jogo, nós não podemos chamar. Aquilo que nós idealizamos para o jogo. Depois, isso tudo faz com que a identidade da equipa seja reforçada. Porque isto é como uma empresa. Quem trabalha numa empresa e que nem sabe o que é que é feito, chega lá às 9 da manhã, sai lá às 5 da tarde. Qual é a preocupação? É que ao fim do mês o dinheiro vem. Senão, lá em casa depois falta. Porquê é que não há? Há empresas que já o fazem, evidente, de outra forma. Mas porquê é que não se cria paixão com os funcionários, com os jogadores,
pelo clube, pela equipa, pela empresa. Porquê é que não se consegue criar isso? Porque os outros lá de cima também não estão preocupados. Porque ganham muito mais do que eles e chega ao fim do mês e está lá sempre também direitinho. Era importante que pelo menos os responsáveis, quem pode atuar nestas áreas, tivessem o discernimento necessário, a força de vontade necessária, mas depois temos os tais administradores que estão lá de passagem, por exemplo. Como temos os dirigentes, esses não estão de passagem, infelizmente, alguns deles não estão. Não deviam lá estar, não estão. Mas temos gente que não é qualificada a gerir, gente qualificada, mas desmobilizada, saturada, já não acredita naquilo que faz. E depois agora cumprimenta horários. Porque às vezes, se tiver a paixão pela empresa, a paixão pelo jogo, entra às 8 da manhã, entra às 9 e sai às 7 ou às 8 e quer mais dinheiro, mas quer é ter tudo feito. Porque é a paixão pela empresa, é a minha empresa, tem que ter orgulho em dizer, é a minha empresa, é o meu clube, é a minha equipa. É assim que isto funciona. Quando um jogador qualquer, uma equipa qualquer, Portela, Sporting, enfim, seja quem for, eu jogo ali. Não, mas se calhar, eu jogo ali. É diferente. É aquela história de eu ir treinar e ir para o treino, também vai dar o mesmo. Pronto. E depois, conseguimos nós, os tais professores, educadores, treinadores, seja aquilo que for, fazer com que a equipa assuma, todos nós. Não é só a equipa de jogadores, atenção, já lá vamos também a essa parte. Mas tem a ver com os adjuntos, com fisioterapeutas, com médicos, seja com quem for, o staff todo, quem envolve a equipa, no fundo, também, tenha compromissos coletivos. E depois saltamos compromissos, depende de nós, se eles conseguirem ou não. Perceber e assumir esses compromissos. Mas, agora, há uma coisa que me deixa aqui à discussão. Que tipo de compromisso é que nós temos que ver? Imaginem que há 3 provas, por exemplo, no espaço nacional, há 3 provas. São 3 compromissos que nós temos? Ou são objetivos? Ou o compromisso é jogarmos cada vez melhor, para alcançar os objetivos? Ou os objetivos são jogar cada vez melhor, para depois conseguirmos atingir os objetivos finais? Eu não sei. Estou só a mandar para a discussão. Ou então, os compromissos, em vez de serem com objetivos bem definidos, de ganhar seja aquilo que for, é chegarmos a determinado momento da época, para quem gosta de picos de forma, ou para quem gosta de chegar lá acima, não ter uma linha, ir aumentando até lá abaixo e depois vai de férias, dependendo da organização dos nossos campeonatos. Quando é uma fase regular, como é que vamos fazer isto? São outras questões. Mas isso não é no nosso período. E há quem sabe mais disso que eu aqui, por isso. Agora, os compromissos coletivos. Como é que alguém quer intervir nisto? Que tipo de compromissos? Que metas é que devemos propor aos nossos atletas? O que é que vocês acham? Alguém quer dizer alguma coisa? Passa à frente. Nós é que devemos propor as metas ou as metas têm que ser mutuamente estabelecidas? Precisamente. É um tributo de participação, já está. Não é só na ideia de jogo, é tudo. Eu tenho uma equipa de trabalho, O compromisso é que nem declara o jogo é a mesma coisa. tenho uma equipa de trabalho que me preocupo com, são pessoas que trabalham para a minha empresa, e que eu me preocupo com um compromisso com a empresa, um compromisso da equipa global, com a identidade da equipa, ou seja, é tudo um povo, digamos assim, de compromisso e identidade, e depois, a partir desse compromisso e dessa identidade, é que também a criação de objetivos específicos para determinadas situações. Portanto, as coisas vão escalonadas primeiro, acima de tudo, está o compromisso e a identidade da equipa. E depois é que vamos partir para os objetivos que temos a Intermédios ou finais? Não, depende. Há objetivos mensais, há objetivos anuais, intermédios, como tu quiseres chamar. Mas serão sempre objetivos marcados no tempo, bem definidos no tempo, bem definidos por... Não são definidos por mim. Os objetivos são definidos por equipa. Porque só há comprometimento se a equipa tiver o mesmo objetivo e acreditar nesse objetivo. Contributo de participação. Se cada um deles perceber como é que ajuda aquilo a funcionar. A ideia é clara. Não é só para o jogo, é para os compromissos também. Qual é a contribuição que desenvolve cada nesse compromisso, nessa ideia? Alargar, eles quiserem. Agora a decisão final é nossa. Tem que ser. Eu estou a falar em relação às equipas, a decisão final tem que ser nossa. Alguém tem tal liderança. O líder tem que decidir. Exatamente. A minha ideia, pelo menos, é que quando se chega a algum lado e vem aquele trabalho de nos identificarmos com o local onde nos encontramos, com a missão, com tudo que envolve a identidade do clube, neste caso onde estamos, é um bocado isso. Ou seja, nós chegamos com um projeto.
Obviamente, quando chegamos com o nosso projeto, para vencer. Chegamos, conhecemos a realidade, conhecemos a estrutura onde nos estamos a integrar. Integramos os jogadores que chegam e os que estão, porque temos também que aprender com eles, porque às vezes muitos jogadores já lá estão, portanto já conhecem a identidade do clube, nós estamos a entrar. E depois, a liderança tem a ver com isto, tem a ver com jogar todos estes fatores, com o que é pretendido, os objetivos definidos do clube, onde nos estamos a integrar, e depois potenciá-los ao máximo. E os objetivos surgem adequados com o clube onde nós estamos. A nível de empresa, por exemplo, pode ser passado perfeitamente para a liderança e passado para o desporto. O princípio da liderança baseia-se na delegação. E a delegação não pode ser uma imposição. Tem que haver na delegação os jogadores, é delegação. Acho que a principal palavra numa boa liderança é só que a capacidade de liderar. Acho que a principal arma é a capacidade de liderar e controlar essa delegação sem. É uma das competências, por exemplo, tu se fores o líder de uma equipa, na empresa, no clube, na tua equipa, no jogo, seja onde for, e não estiveres presente e as coisas correrem normalmente, és um grande líder. Se houver alterações, se houver problemas ali, tu não estás, tu lideras sem mal. Isso é a qualidade da delegação. Acho que é um bocado aquela ideia do vocês vão e nós vamos. Acho que é um bocado essa ideia. Vocês vão e nós vamos. Ou seja, tudo fazer um bocado nisto. É não chatear, mas sim acompanhar. Ou seja, ir ao encontro. Há aqui muitos treinadores, a maior parte são treinadores. Não é? E aquela tendência que existe de eu ganhei e nós perdemos e eles empataram, uma coisa assim. Há uma tendência grande para isso, nós temos que ter esse cuidado, essencialmente à frente dos jogadores. Eu acho que esse tipo de liderança é mais para os séniores. A nível da formação, nós temos objetivos de escalões em que depois sempre cumprimos, temos que ter com os nossos atletas, que eles cumprirem a atividade, a competição, o empenho, aquelas coisas todas que nós pretendemos no treino. Depois, Formação de atividades. O quê? De atividades. Com 16 anos, o Ricardinho foi internacional. Sim. E os nossos objetivos são de aprendizagem, bem, o prolongamento da aprendizagem para determinados. Como eu disse há pouco também, que é importante que alguém, o treinador, os jogadores, seja aquilo que quiserem chamar, atleta e pais. Isso não pode ser desfeito na formação. O vértice que é mais importante para os pais e para os treinadores é sempre o atleta. Muitas vezes os pais esquecem, querem fazer deles aquilo que nunca foram, ou querem que eles saibam aquilo que entretanto eles já foram, em vez de deixá-los. Isso acontece também muito nos. Mas é evidente que se aplica mais aos séniores. Aplica-se mais aos séniores. Só que o juvenil do segundo ano e o júnior é sem experiências. Depende de alguns. No nosso caso, a nossa formação acaba nos iniciar. E o nosso grande compromisso com os atletas, até essa altura, é fazer que, quando acaba o nosso escalão, os atletas continuem a jogar a bola. Nós muitas vezes focamos mais, no nosso caso, mais propriamente do que em ganhar alguma coisa, é ensinar aos atletas todos os processos para, quando saem da nossa equipa, conseguirem entrar nas várias equipas que podem surgir depois. Só que eu entendo também, formar em vitória faz mal a ninguém. Agora depende da forma como se. Não é ganhar a todo preço, um pouco mais ou menos. É mais ou menos esse caminho. Para formar em vitória não tem mal nenhum. Eles também gostam de ganhar. Podemos, não é todo o preço. Se perder, cá estamos. E os pais lá estão. Esperamos nós. Quando falas em liderança partilhada, incluís na liderança partilhada num organograma, começando de cima na pirâmide até aos atletas, não é? Portanto, não estamos a falar só numa relação treinadores-jogadores. E quando falas na questão do compromisso, o compromisso passa por ser por criar alguma identidade nos atletas ou algum compromisso nos atletas a nível pessoal, naquilo que têm que fazer, e também na coesão da tarefa que eles têm que depois fazer individualmente, a partir dessa tarefa, deste tal objetivo, possa ser, podes também chamar-nos uma tarefa, não é? Cumprir determinados pressupostos para chegar lá, até a partir da tarefa, terem cuidado do treino que fazem, da alimentação, etc. Na disposição quando chegam aos treinos e posteriormente a tudo o que implica uma. Nós não temos no futsal maneira de controlar isso. Nem os clubes profissionais do têm. Por isso, esse tal compromisso
não é controlável. Eles podem se comprometer de determinada forma com determinados objetivos, como eu disse, mas depois, como falaste na alimentação, na vida desregrada, tudo isso, há uns que cumprem, outros que não. Sim, mas... O ideal é nós termos, estou a falar em nível de séniores, é evidente, vocês vão perceber que sim, que são séniores, o ideal é nós termos maioritariamente jogadores casados, ou digo maioritariamente. Bem casado. Mas deixa-me só ter quantos bem casados. Mas deixa-me só fazer mais uma pergunta. Mas tem que ser competente, tem que ter qualidade. Era isso, chegaste àquilo que eu queria dizer, mas se calhar criaste um compromisso e obrigá-los a ter revisão de tarefa, numa tarefa. Obrigá-los a ter um compromisso e que isso faça que eles cheguem a uma determinada situação, um determinado estado, precisam de uma determinada tarefa, também os faz ter novos objetivos, novas ambições e se calhar mais confiantes, ou não? O problema muitas vezes é que tu não consegues um objetivo, vem outra à frente, não consegues. Mas eu não falo objetivo, eu estou a partir do objetivo a um nível muito mais baixo, eu estou a partir do objetivo de chegar a um dos playoffs, de ganhar, ficar no top 3, de algo assim. Não, estou a dizer o objetivo, ficar em oitavo lugar? Não. Tu estás a passar num objetivo já mais abrangente, um objetivo final, certo? Só que eu acho que deves também ir estabelecendo objetivos intermédios e se calhar. O objetivo operacional é ter em conta uma determinada tarefa. Há treinadores que, por exemplo, definem, por falar sobre termos competitivos, como, por exemplo, ter sucesso numa empresa e atingir determinados objetivos. Agora, há treinadores que definem. Até novembro queremos ter 15 pontos. Depois até dezembro queremos ter mais não sei quantos pontos. Eu não defino esses objetivos. Eu quero ganhar os jogos todos até lá. Se não conseguir, mas quero ganhar. Agora definir. Depois começo a fazer as contas. Então, mas temos 6 jogos e quero 15 pontos. É alguma coisa que está mal. Tem 6 jogos e quero 18. Claro. Mas, Orlando, também há uma coisa dos objetivos que é importante ter. Os objetivos devem ser alcançáveis. Se forem objetivos que não sejam alcançáveis, desmotivam também. É isso. É isso que eu tentei dizer. O enquadramento no Quero estar aqui na manhã. Até Portanto, passamos à frente, é melhor. Vocês percebem mais que eu. Objetivos coletivos, temos de ter um cuidado grande quando nós definimos objetivos coletivos. Porque todos nós, se olharmos só para os jogadores, todos nós, ao staff, toda a gente tem objetivos individuais. Agora, conseguir congregar tudo isso em objetivos comuns não é fácil. Portanto, cada indivíduo é um indivíduo. Ainda há pouco falar nisso também. E não é fácil, muitas vezes, com gente egoísta. Tem jogadores egoístas, hipócritas. Muitas vezes nós nos conhecemos bem, mas começamos a conhecê-los por tempo. Outros que dão tudo em prol da equipa. Portanto, para ser congregar as sejas todas. Em objetivos comuns. Não é fácil. Não é fácil, sabemos bem que não é fácil. Às vezes há que estar a um ou outro para aquele mesmo. Por muito queiramos, e é a tal história do burro velho no aprendo, por muito queiramos às vezes, é difícil, se não impossível, conseguir congregar um desses jogadores hipócrita e cínico em torno de objetivos coletivos. Vocês sabem disso? Para acabar, mas é a comunicação constante que tem que haver. Nós temos que perceber, nós temos que ter este cuidado de estar casados, de saber o nome das mulheres, o nome dos filhos, aquilo que eles fazem, os solteiros o que é que fazem, isso sabemos menos, normalmente. E qual é a vida deles, quanto tempo é que dão, aquelas cédulas dos jogadores que nós fornecemos, que eles alteraram muitas vezes, essencialmente nas horas de ordem, naquilo que pedem, tudo isso. E nós temos que ter esse controle. Mas depois é fácil. Nós vamos almoçar juntos, os jogadores connosco, e nós, hoje é à vontade. O João tem que beber, por exemplo. Muitas vezes eu olho para a cédula dele e digo, então o gajo só bebe água. Já fomos 3 ou 4 cervejas. Foi naquele dia. Comunicação constante é fundamental, vamos à frente, sempre mais legítimo. Mas está o nosso discurso, até assim, são só algumas dicas que eu trouxe para vos dizer, essencialmente aquilo que eu faço. Não quer dizer que faça bem. No final, alguns todos vocês vão dizer, não, mas eu não concordo. Tudo bem, não concordo, também se não concordo com o que faz, e estamos nisto. Agora não somos todos iguais, somos todos diferentes. Não há aqui ninguém igual. Há aqui homogéneo e esses. Pronto. Agora, a disposição, esta tal contributo, tal disposição que nós temos que ter para ouvir, discutir, analisar, corrigir aquilo que o Vilar há pouco falou, não falou que eu não ouvi, mas percebi que tinhas falado, e foi na tua tese também, falaste sobre isso, muito bem. Essa informação à ação que eu falo, portanto, muitas vezes, eu quando estava nas funções, assistia às vezes, cheguei a assistir a treino, começava e acabava, o treino não enviava.
Eles treinavam todos, era um treino de excelência, com certeza. Toda a gente fazia bem, ninguém errava, a informação não chegava, não era preciso corrigir nada, analisar, corrigir, informar, falta ali, mas também lá devia estar. E acho estranho que isso aconteça. Acho muito estranho que isso aconteça. Os treinadores muitas vezes percebem os erros, mas depois não têm a capacidade de liderança, ou de chegar aos jogadores, parece que têm medo de falar com os jogadores, ou corrigir os jogadores. Se não levantar o braço e não chateiam, mas isso, quem não é treinador quem quer, é quem pode. Mas, depois do poder, tem que querer também, isso é o que vamos à pouco. Atitude sempre positiva, por exemplo, eu agora nestes dias aconteceram várias coisas, e foi o telemóvel, e foi o computador, e foi lá no carro. Agora, eu não consigo partilhar daqueles conceitos, daquela gente que se levanta de manhã, acontece uma coisa de mal, e hoje não vou ter levantado da cama. Eu quero levantar da cama, aconteceu um mal, mas aqui um bocado se cantar não aconteceu uma coisa boa, tenho que lutar pelas coisas boas, tenho que ter uma atitude positiva. O que é que eu faço? Volto para a cama, às vezes à vontade, sempre a dormir, porque acho que é cansado por isso. Agora, temos que ter a atitude sempre positiva. Ainda há pouco falávamos, eu e o Rui, estávamos a falar nisso. Vocês chegam ao treino, e acontecem também, nós temos que fazer um esforço enorme, porque às vezes nós, treinadores, temos a tendência de fazer noites e fazer coisas na área do treino, perder noites, preparar os treinos, seja como for. Muitas vezes estamos ali, apresentações, passamos a noite, e às vezes estamos a inovar assim e vamos para o treino. Aqueles treinos às 9 da manhã, quantas vezes? E às vezes chegamos ao treino com uma palavra descomunal, e o que é que se nós vamos para o treino, ali armados, insebentos e todos cabisbaixos, os jogadores vão ter a mesma atitude durante o treino. Nós temos que galvanizar-nos, nem que eu depois do treino vou para o banho e depois caio completamente, mas durante o treino tem que ter uma atitude positiva. Enérgica sempre, que é para eles fazerem o mesmo. Porque isso é jogo. Ainda há bocado seguido, muito bem. Como é que é? É muito mais importante a linguagem corporal, às vezes, do que aquilo que dizemos. Isso mesmo. É tal história, vale mais uma imagem que palavras. É sempre. Bom, tomar decisões, já falámos disso, passamos à frente. E depois há outra coisa, quando nós lidamos, isto tem a ver com liderança também, quando lidamos com um grupo de gente, entre os nós temos que ter a preocupação de, a malta diz, tratamento igual para toda a gente. Isso é que era bom, todos que nos preferiam. Tem a ver com o crescimento e com a justiça. Se eles merecem ser castigados, são castigados. Se os outros merecem um louvor, recebem um louvor. Agora, quem faz bem e merece. Quem faz mal, também merece para o bem e para o mal. Sim, diz. Pedir só em relação a isso, que trabalho mais na área da formação, qual é a sua opinião em termos de formação e da definição desse conceito e dessa ideia? Para mim é clara, mas que muitos dos pais discutem que o facto de existir... A pior da formação são os pais. Exatamente. Sim. Não são todos. Há quem defenda que em determinado momento da formação não se deve destressar e culpabilizar. Já assistimos todos a tua questão. Deixa-me ver. Estás farto de ouvir dizer, mais vezes assim, queriam se gostam de pequeno, não é? E tem que ser assim, os pais em casa, quando dão esse tipo, quando os filhos se comportam de uma forma má, começam a descontrolar, quando eles têm 17 ou 18 anos, vão bater os pais, quase. Não há controle nenhum. Agora, tem que haver um clima de amizade. Eu não tenho que ser pai do meu filho, sou pai dele, acho eu. Mas não. Agora, nós sabemos, as mães são sempre, os pais nunca sabem. Agora, podem ser ou não. Agora, nós temos que ter. Eu, com os meus filhos, tenho 3 filhos. Vivem comigo. Os outros têm mais velhos. Agora, eu tenho com os meus filhos um clima de cumplicidade também. Não tem que ser o pai ou o filho, somos amigos, essencialmente. E esse conceito de amizade, que normalmente está a gente deita ali pela sarjeta, agora o Facebook então, não sei quantos, já 1000 amigos e 500 amigos, seja aquilo que for. Amigos temos 3 ou 4, a sério. Fora da nossa casa. Na nossa casa são os verdadeiros amigos. Mas eu nem gosto de ser bons nem maus amigos, nem verdadeiros, nem gosto de ser, são amigos de chega. Nós temos muitos bons e maus conhecidos. Amigos em casa, à nossa espera. Ou não? Agora, cá fora, conseguimos ter um grupo de amigos, de gente que... O que é que os amigos fazem? Se eu precisar de um vinho, dás-me um vinho. Não dás. Eu também não te dou. Agora, se calhar, sou capaz de ter gente amiga, estás 3 ou 4 amigos, que são capazes de saber, e se me puderem dar um vinho, sou capaz de dar um vinho, se calhar. Como eu sou capaz de fazer um vinho para esses 3 ou 4 amigos, estás a perceber?
Esses são os outros são bons e maus conhecidos. Agora, dentro da nossa casa, os nossos filhos, a educação tem que ser uma grande complicidade. Saber, e não nos esquecermos aquilo que fomos e que queríamos ser quando tínhamos a idade deles. Isso é fundamental. Nós esquecemos, eu não esqueço, tento não esquecer. Mas normalmente os mais velhos esquecem-se quando são pais, ou fazem o mesmo que os pais lhes fizeram, que é uma trela ali e nem mexem, ou então, toma lá e não me chateias. É mais fácil, tenho dinheiro, se eu tiver dinheiro, nós todos temos dinheiro, para ele é o meu filho. O pai precisa dizer que toma lá, não me chateias. Não, ele tem que perceber que aquilo custa a ganhar. Aquilo que falámos há pouco, daqueles que acham com tudo feito e os outros que têm que fazer pela vida. E esses normalmente são os 5 ou mais. Mas íamos onde agora? Já não sei. Não, está no conceito de justiça e de pôr em prática essa justiça. E eu olho, por isso é que eu entendo, seja em que questão for, seja na formação geral, é evidente, vocês têm que ser, vocês serem mais do que treinadores, vocês são educadores. Têm que fazê-los ver aquilo que os pais não fazem, e muitas vezes os professores na escola estão muito mais tempo, os treinadores, estão muito mais tempo com os garotos ou as garotas do que os pais que muitas vezes têm que ter 2 empregos para governar a casa. E sai de manhã às 7 da manhã, chega lá à meia-noite da casa, se for preciso. Está o filho a dormir, está o filho a dormir. Portanto, os educadores têm uma importância fundamental no percurso dessas crianças, na educação dessas crianças. E é isso que vocês têm que perceber, não é? Vocês sabem isso. Eles muitas vezes precisam do vosso apoio, do vosso carinho, ir lá chorar o vosso braço, encostar. Precisam. E vocês estão ali. Porque ele chega a casa e o pai não está. Ou a mãe não está. Ou os pais não estão. Vai para os avós, vai para os tios, seja como for. E são vocês que substituem os pais nesse sentido. Agora, é evidente que há pouco disse, regra geral, os pais são o pior que existe na formação. Estou a falar no desporto, por causa disto mesmo, é que querem que o filho marque. Eles são capazes de dizer ao filho, vai lá, não passa a ninguém a bola. Pega na bola, o filho é bom, pega na bola, vai para aí baixo, não passa a ninguém. E depois o treinador está a falar com eles, vão chegar fora e gritar para o miúdo, o miúdo olhar para a bancada e já é para o treinador. Isto acontece em todos os jogos. E depois eu não apoio ela na bancada, depois invadem o campo. E não 6, 7 anos, depois de 9 anos, 10 anos. Grandes exemplos. Por isso é que eu digo, é evidente que não é toda a gente faz isto. Mas a grande parte faz. Larga porcentagem faz isto. É uma gente que está na formação. Está respondido, está mais ou menos assim. Pronto, você fala de tratamento igual para situações iguais. Eu não. Isto é uma situação difícil de ver, mas eu não concordo muito no sentido. Porque eu acho que não posso dar o mesmo castigo a ele do que dou a ele, porque ele tem um diferente caráter, uma personalidade diferente e se calhar vai agir de forma. Tem obrigações iguais. Tem obrigações iguais. Mas eu se calhar. Está a direitos e deveres. Certo. Mas como é que gera esta situação? E funciona? E funciona assim. Independentemente dos erros, nós atenção, independentemente dos erros, nós temos ao longo da vida. E essas vão ser boa. Mas porquê é que ele adaptava o castigo? Se ele fez, ele prevaricou da mesma forma. Porquê é que há de ser diferente? Mas pode ser um reincidente. Pode ser reincidente ou não. Pior ainda. Pode ser reincidente, pior. Claro. Porque não estamos aqui para concordar uns com os outros. Estamos aqui para discordar uns com os outros. Agora, deixa-me só dizer isto. Independentemente como vos disse há uns anos atrás, era bem pior do que estou agora. Mas às vezes temos alguma complacência em determinados momentos que nos custam caros depois no futuro. Diz. Só estava a dizer, o merecimento acho que deve ser coletivo. E feedback negativo acho que deve ser particularizado, ou seja, feito à parte, do meu ver. Acho que a situação funciona melhor desta forma. Mas aqui estou a discordar. O que é isso? Por uma questão de autoestima também em relação do grupo. A visão que eu próprio nós também para os outros, claro que há exceções, obviamente. Mas de uma forma geral, acho que os reportes positivos devem ser generalizados e não individualizados. E os reportes negativos devem ser particularizados, mas à parte do se possível. Só por causa de Olha, vou dar um exemplo. Olha aí, vou dar um exemplo simples. Vamos à exceções como. Está bem, mas vou dar um exemplo simples. Se um jogador chegar, treinas às 9 da manhã, se um jogador chegar lá às 9h25, qual é que é? Os outros são treinados. Qual é que achas que vai ser o procedimento? Independentemente de haver um código de conduta ou um momento, ou se quiseres. Há certa situação, não treina, por exemplo. Isso aí é uma situação específica. Não treina, o que é que acharam?
se ele desse uma desculpa plausível? Temos monetários. Se ele não receber nada, se for às 9 da noite, é amador. Isso é um compromisso. É que quando ele vier com uma desculpa, pode ser plausível ou não, todos os outros sentem o direito de dizer. Quando ele chegar, uma equipa profissional como uma equipa profissional chega 25 minutos atrasado. Não teremos naquela altura, mas não teremos específico sozinho, não está. Não tem. Corre até às 10h30. Depois vai para o banco com os outros. São questões diferentes. Só vai dar ao mesmo. É simples. Agora, quando vier um número 1 faz isso, corre até às 10h30. Número 15, quando chegar atrasado também esse tempo, corre até nem quer dar desculpas. Agora, é evidente que há desculpas plausíveis. E, pá, mas está a telefonar antes, está impedido no trânsito, seja aquilo que for, viesse mais cedo. Eu, por exemplo, moro. Vou dar um exemplo também. Ó João, vou dar um exemplo, se quiseres ouvir. Eu moro na margem sul. Não estou aqui, não ia dizer nada, agora falámos nisso, aliás. Eu moro na margem sul. Sabem bem como é que é o trânsito de manhã? Treino às 9. Eu saio de casa às 6h30, às 7h ao lado. É para não apanhar trânsito, não gosto de ir numa paragem. Estão lá às 7 horas, preparados com isso e sigam a música. O que é que eles não fazem mesmo? Depois dizem que desculpam-se com nada. Mas que não aceitaram, está a dizer. Isso tem a ver com o compromisso e com a capacidade também. Eu percebo. O teu conceito. Quando estiveres no trânsito, quando estiveres, faz isso. Faz o que tu entenderes. Agora, ele já foi de outra forma. Se calhar, se eu perguntar aqui, outro faz de outra forma diferente. Estás a perceber? Há vários conceitos agora. É o que nós nos damos melhor. Eu não venho assim. Eu continuo com conhecimento e com justiça. É compromisso e sentido de responsabilidade. É isso. Direitos e deveres. Está consignado para a conduta. Agora, passando para outra fase. Mesmo que nós tenhamos isto tudo muito bem organizado e consigamos ter sucesso naquilo que estamos a fazer, acontece muitas vezes que os resultados positivos conseguem camuflar a má organização existente. A má ideia de jogo, a má organização do departamento, seja como for. Mas como temos até se calhar alguns atletas de grande qualidade que resolvem os problemas, isso, no fundo, acaba por camuflar a má organização que nós temos. Depois, a tendência que existe, os treinadores são sempre os primeiros a sair. Normalmente. E depois temos esta gente toda, ou não temos, uns têm, outros não têm, até aí abaixo. E agora os dirigentes? Quantas vezes é que vocês já viram os dirigentes sair? Ainda por cima, nesta gente toda, que são os únicos que nem precisam de um curso específico para isto. São dirigentes. Evidentemente, temos aqui um dirigente excepcional. Não é voltar aqui. Ele convidou-me para dizer o melhor. Este homem. Mas estão a ver uma coisa, uma vez. Eu já sabia que ele era assim. Aliás, é da minha terra, por isso. São José de Alcântara que estamos lá. Mas estão a ver uma coisa para reforçar a ideia que eu já tinha dele. Já comentei isto até com o Ricardo por causa da equipa do Liga. Olha para uma fotografia da equipa dos Leões de Porto Salvo. Ele estava numa ponta. Isto define o caráter dele. Aquilo que ele vale enquanto gestor, se quisermos. Liderança não tem a ver com gestão. Quer dizer, tem, mas não é a mesma coisa. Agora, como gestor deste clube, para modelar climas. A criatividade que tenho tido com eles, normalmente, vamos de vez em quando para umas almoçaradas, uns churrascos, e aí temos de limar alguns defeitos que alguns deles têm. Isso é verdade. Vamos nos tais churrascos, nos tais cervejas, isto tudo não se diz no treino, no jogo, nas viagens, ali diz tudo. Fala, tens a possibilidade, se lá estiver alguém que percebe que eu estou sentado aqui, mas de um bocado já estou sentado do outro lado. Com a cerveja tem um problema, não gosto. Sou desgosto. Estou ali, já falo com o outro, há outros que me interessa conversar também, já estou no meio deles, vamos conversando uns com os outros. Vou perceber sensibilidades normalmente diferentes. Os churrascos são muito bons para isso. Não vou para a noite com eles. Não convém, mas não somos visitas de casa também, portanto essa cumplicidade, a criatividade passa mais por aí. Nesses momentos, quando eles estão lesionados e ficam no posto médico a conversar com os 2 ou 3 que lá estão, aí desabafam outras coisas também, depois porque questionam também em relação àquilo que estamos a fazer, às vezes estamos sentados cá fora, os lesionados não têm
Estamos ali a conversar em relação àquilo que temos vindo a fazer, se acham que devemos melhorar, como é que estamos, preocupações constantes, conversar com eles, aquela comunicação que nós há bocado também. De resto, não há mais espaço para outras coisas. Agora é evidente, se nós quisermos andar para aí, fazer uns DVDs de motivação, seja aquilo que for, e entregar, as pessoas levarem para casa, que eles veem, motiva-se é no treino. Somos nós os responsáveis. Motiva-se é no treino, constantemente. Nós. Agora, se o treinador chega lá, não faz nada, não se preocupa, estás hora e meia de treino, seja aquilo que for, e está tudo bem do princípio ao fim, vamos embora para casa, vamos estar vamos embora. Agora, se nós tivermos, o que falas também, muito bem, informação constante, para assim seguir, correção, corrigir, analisar, corrigir, melhorar. Pelo menos não estamos a melhorar, às vezes pioramos. Mas temos que ser constantemente intervenidos. De outra forma, não me parece que a motivação somos nós. Primeira motivação. Se quisermos dar uns vídeos de motivação, ele com certeza discordará de mim, se calhar, e acha que os vídeos de motivação são muito importantes. São importantes, mas se nós, agora imagina, nós damos vídeos de motivação para toda a gente. Depois andamos de treino assim. Não resolve o problema. Antes pelo contrário. E a tal imagem, mais que mil palavras. Não sei. Mas isto é a minha verdade. Pode não ser, se vocês contrapuserem com uma verdade melhor, passa a ser outra. Não tem problema nenhum em alterar. Eu penso tudo que faço. Nunca tive. Nem quero ter. Mais alguma coisa? Eu agradeço mais uma vez a paciência por estar aqui até esta hora, como de nos aturar. Amanhã estamos marcados para as 9 horas. Vai ser lá embaixo. Vou ser eu, vai ser o Bruno, vai ser o Jorge. Vamos ocupar amanhã, fazer algumas dinâmicas. Eu acho que também seria interessante quando se fala nestes processos, nestas áreas comportamentais, levar algumas ferramentas. Eu acho que houve aqui 2 ou 3 ideias-chave, se o Orlando me permitia, não é contradizê-lo, é acrescentar. É que eu acho que nós na liderança, quando temos logo o primeiro erro, é que vamos à procura de receitas, quando elas não existem. Existem um conjunto de ferramentas que geralmente estão mais associadas ao sucesso, sendo um sucesso muito subjetivo. E depois, mais uma vez, eu acho que há aqui uma mensagem muito forte, é que treinamos todos, menos os treinadores. Treina-se tudo, mas menos os treinadores. Os treinadores não sabem qual é o impacto comunicacional que têm. No treino, comunicam numa zona muito confortável, sem ninguém chamar nomes atrás, sem 10 mil pessoas a gritar, sem nada. E isso, de alguma forma, estamos a alterar as leis de jogo, entre aspas. Depois, uma outra estava ali num slide que eu gosto muito, eu sou muito apologista disso, que é que comunicamos constantemente, muitas vezes esquecemos-nos disso, e acima de tudo nós não controlamos o momento em que estão a olhar para nós. E por isso muitas vezes estamos 9 horas a ser atores, falhamos 1 ou 2 minutos, mas temos azar porque foi esses 2 minutos que o atleta olha para nós e perdemos claramente a capacidade de motivar, de comprometer. E depois são palavras todas muito giras, mas muito mais difíceis de fazer na prática. Mas o Orlando saberá certamente muito melhor que a grande maioria das pessoas que estão aqui. Agradeço novamente a vossa presença e às 9 horas vamos tentar ser pontuais para começarmos, para conseguirmos levar aqui o máximo de know-how possível. Muito obrigado e até amanhã.